Olá, pessoal! Estamos aqui de volta para a parte 2 da nossa aula de História pelo canal Educação. Eu sou a professora Kelly Campelo e na nossa aula de hoje nós estamos estudando sobre o processo de escravidão no Brasil, que durou mais de 350 anos em que pessoas africanas foram retiradas do seu continente, trazidas para o Brasil para serem escravizadas, né? A gente já analisou aqui todos os antecedentes, os processos, né, de dominação, de resistência, e agora a gente está analisando aqui como que ocorreu a abolição da escravidão, ok? Então vamos lá. Bom, no finalzinho da aula passada, a gente estava vendo aqui quem foram de fato os verdadeiros protagonistas desse processo, né? Em que muitas vezes a gente lembra da princesa Isabel, mas a gente também precisa lembrar aqui justamente do povo que foi protagonista nisso, né? Então, o povo negro, né? Então, a abolição da escravatura, ela não aconteceu somente por meio da luta que foi realizada pela parcela que não era escravizada do nosso país. A resistência dos escravizados, ela foi fundamental, né? Pois, como pontua o historiador João José Reis, impôs limites aos horrores cometidos por seus opressores. Então, os escravizados revoltavam-se de diversas maneiras, como nós vimos aqui, né? Como as fugas, os quilombos, né? Então, em muitos locais, os escravizados organizavam-se para se rebelar nos dias santos, né? Isto é, aqueles dias de festas religiosas ou de missas, né? Tudo isso reforça uma visão de que os escravizados foram agentes ativos na luta pela sua liberdade, né? Mais um ponto para a gente poder se ligar, porque quando a gente lembra apenas da princesa Isabel, a gente esquece de fato quem foi protagonista que lutou por essa abolição. Então, assim, né, dentro desse contexto, a ação do Estado em manter a escravidão, ela foi se tornando ineficaz, insuficiente, né? O sinônimo do enfraquecimento da escravidão no Brasil foram as ações tomadas nos estados do Amazonas e do Ceará em 1884. Como a gente viu, a abolição no Amazonas ocorreu em 1884. E esses dois estados decretaram a abolição da escravidão nos seus territórios, né? A defesa do abolicionismo havia ganhado muita força na sociedade brasileira e, além disso, a resistência dos escravizados negros tornou a manutenção da escravidão impossível, porque as revoltas e fugas eram tão frequentes que colocavam em risco, né, a própria ordem interna dentro do país. Então, assim, a mobilização dos escravizados e dos grupos abolicionistas forçou o império, olha aí, a mobilização dos escravizados e dos grupos abolicionistas forçou o Império a abolir com a escravidão em 1888. Forçou o Império. Então, a princesa Isabel, como a gente viu, não é porque ela estava preocupada com os direitos humanos, não é porque ela era benevolente, não, né, gente? É porque estava ocorrendo uma pressão cada vez maior para que essa abolição acabasse, né? Aí na tela vocês estão vendo uma imagem no quadro de 1849, né? Que era fazendo uma ideia aqui de como que ocorreu, como que seria essa abolição. Olha aí, o dia da abolição de fato, né? Então, nesse contexto, gente, foi levado para o Senado o projeto que defendia a extinção imediata e sem indenização da escravidão no Brasil. E esse é um grande ponto, né? Porque essas pessoas, elas não foram indenizadas. Então, muitas pessoas viveram a vida toda sendo escravizadas, gente, e depois a escravidão termina, não tem nem onde morar e mesmo assim ainda não receberam nenhuma indenização. E esse projeto, ele foi proposto por João Alfredo, um político do Partido Conservador, e a lei foi aprovada no Senado e no dia 13 de maio de 1888 foi levada para a princesa Isabel para que ela assinasse, colocando-a em vigor. Né, a princesa regente do Brasil assinou a Lei Áurea no dia mencionado e a capital do Brasil, na época, era o Rio de Janeiro, entrou em festa. Né, os relatos resgatados pelos historiadores contam que milhares de pessoas reuniram-se nas ruas do Rio de Janeiro e as comemorações pela abolição estenderam-se na capital durante dias.
né? E é muito triste a gente, é assim, é positivo pensar, tá, beleza, ocorreu a abolição, mas gente, ao mesmo tempo é muito triste quando tu pensa, né, que essas pessoas elas não foram indenizadas. Então, olha aí a abolição da escravatura no mundo. No continente americano, o primeiro país a proibir o tráfico ultramarino de escravizados foram os Estados Unidos, em 1808, né, gente? E aqui é o ano que a família real estava chegando ao Brasil, né? Aqui no Brasil isso só ocorreu 80 anos depois. Então, vejam a diferença, né? Então, os britânicos, eles fizeram o mesmo em suas colônias no mesmo ano e os holandeses fizeram isso em seus territórios em 1815. O caso de abolição do trabalho escravo de destaque na América foi o caso haitiano em 1794, em que a agitação causada pela Revolução Francesa, aliada a uma insatisfação reprimida durante anos por um sistema de exploração escravocrata extremamente cruel, levaram a uma rebelião de escravos sem precedentes na história do continente. A revolta dos escravizados haitianos conduziu o país à sua independência em 1804, né? Então, foi uma revolta de pessoas escravizadas que acabou juntando com a luta pela independência. Em 1833, a Inglaterra aboliu a escravidão em suas colônias na América, mas a transição gradual dessa abolição fez com que ela se estendesse até 1840. E a abolição da escravatura nos Estados Unidos foi dramática e aconteceu por meio de uma guerra entre os estados do Norte e os estados do Sul, por conta da questão que envolvia a expansão do trabalho escravo para os territórios no Oeste, ali dentro de todo o estado, o país. Inclusive, na próxima aula, a gente também vai estudar aqui sobre a independência dos Estados Unidos. Olha, aí na tela, inclusive, eu acho que até trouxe esse país, né? Esse mapa em que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, né? O último país ocidental. Então, a derrota dos Estados Confederados, né? Os sulistas nos Estados Unidos, fez com que eles fossem obrigados a aceitar a abolição da escravatura, que ocorreu em 1865. E os países da América Espanhola realizaram a abolição da escravatura em seus territórios entre as décadas de 1820 e 1850. Em Porto Rico, a abolição aconteceu em 1863 e em Cuba a abolição só aconteceu por conta da resistência dos escravizados, que a forçou a acontecer em 1886. Então foi bem perto do Brasil, né? Mas mesmo assim o Brasil ainda foi o último país. Bom, aqui também é bem interessante a gente conhecer uma outra história, que é a da Esperança Garcia, que foi a primeira advogada do Brasil e era uma mulher negra escravizada. Né, gente? Ela viveu em Oeiras, a primeira capital do estado do Piauí, e que hoje ela é considerada a primeira advogada do Brasil por conta de uma carta que ela escreveu ao governador do estado em um tom de denúncia, de petição, reivindicando a própria liberdade, né? Ou seja, reivindicando o direito à própria vida. O documento ele foi escrito e enviado em setembro de 1770 e vinha da fazenda Algodões, a pouco mais de 300 quilômetros de Teresina, onde a Esperança Garcia vivia como uma mulher escravizada, então com 19 anos de idade. Hoje sabe-se pouco sobre a história da Esperança Garcia, né? A gente sabe que ela foi casada, que ela teve o seu primeiro filho aos 16 anos. Não se sabe, por exemplo, como que uma mulher, né, durante ali o século XVIII, ela sabia ler e escrever, já que isso era muito raro, até para uma mulher branca saber ler e escrever, imagina para uma mulher negra que era escravizada, né? E aí o que chama muito a atenção foi a coragem da Esperança Garcia, também a clareza da sua carta, né? A dura beleza da sua escrita, que foi enviada para o governador do Piauí, na época o Gonçalo Botelho, e essa carta ela foi descoberta pelo historiador Luiz Motti em 1979, e uma cópia da carta ela está no Arquivo Público do Piauí. Aqui eu trouxe a carta para que a gente possa ver.
Olha, a carta diz assim: Eu sou uma escrava de Vossa Senhoria, administração do capitão Antônio Vieira de Couto, casada. Desde que o capitão para lá foi administrar, que me tirou da fazenda dos algodões, onde vivia com meu marido, para ser cozinheira da sua casa, onde nela passo muito mal. A primeira é que há grandes trovoadas de pancadas em um filho meu, sendo uma criança que lhe fez extrair sangue pela boca. Em mim não posso explicar que sou um colchão de pancadas, tanto que caí uma vez do sobrado abaixo de peiada. Por misericórdia de Deus, escapei. A segunda estou eu e mais minhas parceiras por, por confessar há 3 anos, e uma criança minha e 2 mais por batizar. Pelutão, peço a Vossa Senhora, né, Senhoria, pelo amor de Deus e do seu valim, ponha os olhos em mim, ordinando, digo, mandar procurados que mande para a fazenda onde ele me tirou, para eu viver com meu marido e batizar minha filha. De Vossa Senhora, né, sua escrava Esperança Garcia. Então, gente, é muito significativa essa carta. A gente consegue ver claramente que a Esperança Garcia ela faz a denúncia, né, de que ela diz, eu sou um colchão de pancadas, que o meu filho, né, fez extrair sangue da boca da criança, porque os dois eram violentados dentro dessa fazenda. E ela diz, né, que ela era casada, que ela quer batizar os filhos, então também entra essa questão com a religiosidade. E essa carta, gente, é muito significativa, porque de fato é uma denúncia, né? É uma luta pela liberdade. E aí, por isso, ela precisa ser lembrada, né? Aqui na cidade de Teresina, nós temos o Memorial Esperança Garcia, que inclusive é até próximo aqui do canal Educação. E também essa história ela inspirou a diretora timonense, a Carmen Kemoli, minha amiga, a realizar o curta Esperança, que é uma ficção performática em curta-metragem que percorre a vida de Esperança Garcia, que é a primeira advogada do Brasil. Então isso é muito significativo, porque a Esperança Garcia ela acabou virando uma história de superação, de motivação para os jovens negros também no Brasil, né? E no Piauí, principalmente. Então, isso, né, acabou também, gente, motivando o movimento negro, né, o movimento negro que sempre existiu no Brasil, desde o período, ainda lá no século XVI, quando os primeiros africanos chegam ao Brasil para serem escravizados, é um movimento que luta, de fato, pela liberdade, pela resistência, pelo povo negro, né? Nós tivemos muitos traços aqui de repressão ainda no século XX no Brasil, né? Os próprios Estados Unidos, que durante a década de 60 viveu uma segregação racial, a África do Sul, que também viveu o apartheid, em que a população negra e branca era completamente dividida. Então, o movimento negro ele foi muito forte, né? Desde o início da nossa história, em outros países do mundo também, é a ideia de que é preciso se lutar para que possa conquistar a liberdade. E, gente, por que é tão importante a gente falar sobre isso? Olha aqui as consequências de mais de 350 anos de escravidão no Brasil. A gente tem o quê? O racismo estrutural, né? Em que né, a violência, a gente tem um dado, uma média de 31 milhões de jovens no Brasil são negros e negras, de acordo com o IBGE. Né, em 2019, gente, 74,4% das vítimas de violência letal no Brasil eram negras e negros, né? E principalmente eram jovens de até 29 anos de idade. Inclusive, nós temos aqui um dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que de cada 100 vítimas de homicídio, 71 eram negros. Então, de 100 pessoas que morreram, 71 eram negras e 29 eram brancos. Então, é um número muito grande, é um número assustador, é um número que a gente precisa pensar, discutir. Que Brasil é esse que eu quero viver? Que tanta gente jovem, negra, está sendo assassinada. O outro dado que a gente tem do Fórum Brasileiro, eu acho que é do mapa da violência, que a cada 25 minutos um jovem negro ele é morto no Brasil, gente. Então, essa aula aqui, a gente vai ter no final dessa aula, praticamente 3 jovens morreram.
né? Daqui a 3 minutos, um outro jovem vai ser assassinado. Então, é muito triste, né? É muita violência. A gente precisa refletir sobre isso, né? A gente acabou de passar por um processo eleitoral. Será que a pessoa que eu defendo é uma pessoa que tem um discurso, né, de que o racismo ele precisa acabar? Então, a gente precisa pensar sobre isso, tá certo? Olha, eu trouxe aqui uma fala de um jovem de 23 anos, negro, né, lá no Atlas das Juventudes, Atlas das Juventudes, que ele diz: ser um jovem brasileiro é ser um sobrevivente. Um grande desafio, pois infelizmente nossa geração vem sendo exterminada pouco a pouco pela violência, né? E aí eu lembro que eu acho que no ano de 2016 teve todo um discurso aqui no Brasil, né, que queriam diminuir a maioridade para 16 anos, porque diziam que os adolescentes são criminosos, então se eles podem voltar, eles também podem pagar pelos seus crimes. E, gente, olha isso aqui, de acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, né, comprovou que os jovens e adolescentes são as principais vítimas da violência no Brasil e que menos de 1% dos crimes cometidos no Brasil foram praticados por adolescentes. Menos de 1%. Então, por que que querem prender esses jovens, gente? É um discurso extremamente racista, porque quem vai ser preso é jovem negro, né? E menos de 1% dos crimes cometidos no Brasil foi pela população de adolescente. Então, pensa nisso aí, quando tu vê aquele discurso da galera dizer adolescente volta, também pode ser preso. Gente, menos de 1% é muito pequeno. E, sinceramente, agora uma opinião minha, né? Vocês sabem que eu sempre coloco as fontes, né? Porque aqui história é uma ciência, não existe achismo, então a gente se baseia em pesquisa científica, em estatísticas, e eu agora, uma opinião pessoal, enquanto professora, eu nunca vou defender um discurso de que um jovem, gente, ele deveria ser preso. Eu acredito na educação, eu acredito que a educação é que pode transformar a vida dessas pessoas, né? Bom, então aqui um resuminho de tudo que a gente viu. Bom, gente, agora eu trouxe aqui algumas questões para que a gente possa responder. Eu vou responder aqui a primeira questão com vocês, e aí depois eu vou dar um tempinho aqui, porque eu quero que vocês também respondam as questões aqui junto comigo, tá certo? Beleza, então bora lá. Primeira questão. Leia o trecho. Nessa época, não era incomum assistir a procissões, participar de rituais, cerimônias emocionais nos teatros das cortes ou de manifestações pelo fim da escravidão, que perdiam eficácia e aceitação. Por mais que o governo tentasse recorrer a táticas reformistas, como a promulgação da lei dos sexagenários, o resultado começava a ser o oposto, e os ataques vinham de todo lado. Isso sem falar das rebeliões escravas que estouravam nos 4 cantos do Brasil. Olha aí. Rebeliões escravas que estouravam nos 4 cantos do Brasil. Né? Então, olha, manifestações pelo fim da escravidão. É isso que a questão está te falando. A respeito desse trecho, ele, letra A, evidencia a grande pressão social que a monarquia enfrentou na década de 1880 pelo fim da escravidão e ressalta que a luta dos escravizados também teve um peso importante nisso. Bom, gente, com certeza aqui a alternativa verdadeira é a letra A, porque a questão está te dizendo que existia sim uma grande pressão no Brasil para que essa escravidão acabasse, tanto do movimento negro, das pessoas que estavam ali diretamente envolvidas nisso, como também parte da população civil, que era branca, que também, né, apoiou e lutou para que essa escravidão ela acabasse. Né? Então, aqui com certeza a alternativa verdadeira, letra A. Mas vamos ver aqui as outras. Olha, letra B. Sugere que as propostas reformistas da monarquia conseguiram enfraquecer o abolicionismo? Falso. Está te dizendo o contrário, né? Que foi lutar para poder acabar com essa escravidão, beleza?
Letra C. Ressalta que, embora as revoltas dos escravizados fossem frequentes, a população seguia apoiando em massa a manutenção da escravidão. Falso. O texto está te dizendo é o contrário, né? Que houve a pressão popular das massas mesmo. Letra D. Afirma que as disputas políticas entre liberais e conservadores era o grande fator que motivava a causa abolicionista. Falso, né, gente? Então, aqui, com certeza, alternativa verdadeira, letra A. Bom, vamos agora para a segunda questão. Eu vou deixar aí na tela 4 minutinhos para que você possa ler e responder e colocar a resposta aqui no nosso chat. Maiole, 4 minutos, por favor.
Estamos aqui de volta, então vamos aqui responder a nossa segunda questão. Olha, em 1885 foi promulgada a Lei dos Sexagenários, também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe. Essa lei determinava que os escravizados com mais de 60 anos seriam libertos e como forma de indenização, trabalhariam por mais 3 anos para seu antigo senhor. Gente, olha isso aqui, a piada, né? Essa lei é enxergada pelos historiadores como o quê, gente? Letra A, um ganho legítimo do movimento abolicionista? É claro que não. Nós vimos aqui que uma pessoa, se até uma pessoa branca, livre, que é nobre, um rei, vivia ali por volta dos 30, dos 40. Imagine uma pessoa escravizada, né, que trabalhava o dia inteiro, sofria castigos físicos, uma alimentação muito baixa em nutrientes. É óbvio, gente, que essas pessoas elas não chegavam nem aos 50. Imagine aos 65. Então, ó, letra A, muito falsa. Letra B, uma medida reformista dos escravocratas com o intuito de retardar o avanço do abolicionismo no Brasil. Com certeza, né, gente? A ideia era retardar. Por isso que a gente fala que a abolição no Brasil ela foi muito longa, muito lenta, né? Então, aqui a alternativa verdadeira, letra B. Vamos aqui responder a terceira questão. É do Enem de 2015. Texto 1. Em todo o país, a Lei de 13 de maio de 1888 libertou poucos negros em relação à população de cor. A maioria já havia conquistado a alforria antes de 1888 por meio de estratégias possíveis. No entanto, a importância histórica da lei não pode ser mensurada apenas em termos numéricos. O impacto que a extinção da escravidão causou numa sociedade constituída a partir da legitimidade da propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras, né? Ou seja, quando a abolição acontece, a maior parte da população negra escravizada já havia conquistado a sua alforria, mas mesmo assim a gente fala que essa lei ela é muito importante porque ela muda ali a estrutura de uma sociedade que era acostumada a escravizar. Texto 2. Nos anos imediatamente anteriores à abolição, a população livre do Rio de Janeiro tornou-se mais numerosa e diversificada. Os escravizados, bem menos numerosos que antes, e com os africanos, né, mais aculturados, certamente não se distinguiu muito facilmente dos libertos e dos pretos e pardos livres habitantes da cidade. Também já não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser encontrados em toda parte. Bom, sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no texto 1, que complementa os argumentos apresentados no texto 2, é o que, gente? É com certeza um significado político de abolição. Eu quero muito que vocês entendam, e eu estou falando isso aqui inúmeras vezes, para a gente entender que política, gente, vai muito além de um processo eleitoral, por exemplo. Política é no dia a dia, tem a ver com os nossos direitos. Então, aqui a resposta é a letra E, o significado político de abolição. A ideia de que essas pessoas elas tinham direitos e que pela primeira vez esses direitos teriam a possibilidade de serem colocados em prática, já que a liberdade é um deles, né? Então, aqui a alternativa verdadeira, letra E. Beleza? Vamos aqui para a quarta questão. Um dos fatos que impactaram o processo de abolição de escravatura no Brasil foi o Bill Aberdeen, que correspondeu, letra A, ao documento aprovado pelo parlamento inglês em 1845, que declarava lícito deter e capturar navios que traficassem escravizados africanos. Verdadeiro, né? A gente viu que uma das primeiras medidas que foram tomadas para a abolição foi o tráfico negreiro, ele sendo proibido. Primeiro lá em 1831, foi 31? Foi 31, 1831 e depois 1850, foi isso mesmo.
né? A gente teve primeiro uma lei em 1831 que ela não foi nem um pouco respeitada, e depois a lei em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, né? Antes disso, a própria Inglaterra ela já vinha gerando muita pressão no Brasil para que pudesse acabar a escravidão, porque como a gente viu, ela já estava praticamente 100 anos no processo de industrialização e a escravidão não era interessante porque não gerava lucro, né? Mas, então, no sistema capitalista é muito melhor tu colocar uma pessoa para trabalhar e pagar pouco ela do que tu manter a escravidão, né? Porque a pessoa escravizada, ela não tem dinheiro, então ela não compra. Se ela não compra, ela não faz a economia girar. Então, aqui, com certeza, a alternativa verdadeira, letra A. Bom, quinta questão, vou deixar aí 3 minutinhos na tela para que você consiga responder e na volta a gente discute. 3 minutos, por favor. Ok, pessoal, então estamos aqui de volta. Vamos aqui responder a nossa letra, ou a nossa quinta questão. Diz assim: a resistência à escravidão no Brasil da década de 1880 ocorreu por diversas estratégias e espalhou-se por diferentes classes do país. Entre as estratégias utilizadas na luta pela abolição da escravatura, não está correta. Letra A fuga de escravizados. Bom, né, estratégias que foram utilizadas, a galera fugia demais. Por isso que nós tivemos uma aula aqui só sobre resistência. A formação de quilombos verdadeira era uma forma de resistir, de fugir da violência da escravidão. Letra C, a atuação de advogados na defesa dos escravizados verdadeira. A gente viu o caso do Luiz da Gama.
Letra D, a panfletagem para divulgar a causa, verdadeiro também. E a letra E, a busca por financiamento internacional, com certeza essa aqui é falsa, né, gente? Então, aqui muito simples, né? Alternativa falsa aqui, letra E. Sexta questão. Sobre o movimento do republicanismo e do abolicionismo, indica a alternativa correta. Letra A. A abolição da escravatura e o republicanismo no Brasil foram movimentos que caminharam associados, pois estiveram inspirados no positivismo. Falso, né, gente? Até porque a própria ideia do positivismo era o quê? Quem é elite governa e quem é escravizado e quem é pobre trabalha. Olha aí a ideia, né? Então, com certeza, sexta questão, a letra A, ela é falsa. Bom, deixa eu ver. Letra B. O movimento republicano no Brasil, na década de 70, esteve separado da luta abolicionista, porque republicanos e abolicionistas pertenciam a classes sociais divergentes. Falso. Letra C. O movimento abolicionista e o movimento republicano não caminharam associados. Falso também, porque caminharam sim. Letra D. O movimento republicano só ganhou força após a abolição, pois significativas parcelas da classe dominante republicana eram proprietários de escravizados e não apoiavam a luta abolicionista. Verdadeiro, né? Então, quando vocês precisam lembrar, gente, que o republicanismo, essa ideia de a própria república no Brasil, ela só ocorreu lá um ano depois, em 1889, e ela foi um golpe que foi organizado pelos militares. Por isso que a república, os dois primeiros presidentes eram militares, que era o Deodoro da Fonseca, o Floriano Peixoto, e ficou conhecido como a República da Espada, né? Então, aqui o movimento republicano, de fato, ele só consegue ganhar força depois que a abolição ela já estava estabelecida no Brasil, né? Então, justamente porque uma galera que lutava pela república, mas mesmo assim não lutava pela abolição da escravidão. Então, com certeza que a alternativa verdadeira, letra D. Sétima questão. Algumas das formas mais conhecidas de resistência escrava durante o período colonial brasileiro foram a fuga e a formação de quilombos. Contudo, a historiografia recente sobre esta temática evidenciou outras formas de resistência que ocorriam no cotidiano dos cativos, podendo se destacar o quê? Letra A, as greves que reivindicavam direitos trabalhistas e liberdade. Gente, a pessoa que é escravizada, ela não tem nenhum direito, muito menos trabalhista, é por isso que ela é escravizada. Então, letra A, falso. Letra B, a preservação de hábitos culturais que remetiam à sua ancestralidade. Sobre a temática evidenciou outras formas de resistência. A preservação de hábitos culturais, e, gente, muitos hábitos culturais foram preservados, mas muitos, gente, eram proibidos, né? A própria capoeira, a gente viu, era vista como um crime, só foi autorizada na década de 30 no governo do Getúlio Vargas e ainda tinha algumas ressalvas. Então, falso. Letra C, a recusa em aceitar a catequização pelas ordens religiosas missionárias. E a população negra não era nem catequizada, para vocês terem uma ideia, apenas os indígenas eram. Lembra que a Igreja Católica dizia que a população negra não tinha alma, então não eram catequizados, né? Mais uma teoria racista. Letra D, a proibição da entrada de brancos nos movimentos abolicionistas. Falso também, a gente teve uma quantidade de pessoas brancas, inclusive foi muito importante para a abolição. Letra E, associações escravas que atuavam nos tribunais portugueses. Com certeza, gente. Associações, justamente a galera lutando. Eu já falei aqui a vocês que a gente não consegue nenhum direito garantido de boas, né? A galera, de fato, teve que lutar muito para que esses direitos fossem garantidos. Então, aqui, letra E, direitos não, né? A abolição. Porque, como a gente viu, essa população depois não recebeu nenhum direito. Então, a alternativa verdadeira aqui, letra E.
Bom, vamos para a última questão. Em sua obra O Abolicionismo, Joaquim Nabuco afirma: para nós, a raça negra é um elemento de considerável importância nacional, estreitamente ligada por infinitas relações orgânicas à nossa Constituição, parte integrante do povo brasileiro. Por outro lado, a emancipação não significa tão somente o termo da injustiça de que o escravo é Marte, mas também a eliminação simultânea dos dois tipos contrários, e no fundo os mesmos, o escravo e o senhor. Bom, em relação à condição do negro na sociedade brasileira, é correto afirmar, aí vocês já sabem, né, que a condição ela foi o quê? Extremamente, era uma condição violenta e mesmo quando a abolição ocorreu, essa população continuou sendo marginalizada dentro da sociedade. Então essa pessoa negra, livre, ela permaneceu à margem, ou seja, excluída da sociedade, né, gente? O Brasil continuou sendo uma sociedade muito hierarquizada, que no topo da pirâmide social ainda estava o homem e o homem branco e rico, dono de terras, né? Então, essa população continuou sendo escravizada, marginalizada, não tiveram acesso à educação, à saúde, à moradia, ao trabalho, ao lazer. Por isso mesmo que esses movimentos, eles falam, né, e a gente vê na história que, de fato, a abolição foi ali um documento, né, foi uma luta que existiu da população negra para que aquilo ali acontecesse, mas eles não foram indenizados. Então, de fato, continuaram sendo marginalizados dentro dessa sociedade, e a gente já viu que uma das consequências de mais de 350 anos de escravidão no Brasil foi o racismo estrutural, né, gente? Que mata muita gente negra no Brasil. Então, aqui a alternativa verdadeira, letra E. Chegamos aqui ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. E aí eu termino a aula com uma frase aqui da Angela Davis, que é uma mulher negra, norte-americana, pesquisadora, doutora, e ela diz, né, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Então a gente precisa lutar para que, de fato, o racismo um dia acabe, né? Então, eu sou a professora Kelly Campelo. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido a compreensão da gente lutar contra esse racismo para que a gente viva numa sociedade mais justa. Então, desejo a você uma ótima semana e a gente se encontra aqui na próxima segunda-feira. Beijos e até mais.